Irmãos, vocês lembram da parábola dos talentos? Alguém lembra da parábola dos talentos? Então vamos dar uma recapituladazinha dos talentos, ok? Então, um senhor, ele confiou talentos aos seus servos, ok? A parábola dos talentos. A cada um, ele deu segundo a capacidade deles de administrar os talentos. A cada um, ele deu segundo essa capacidade de administrar. E hoje, nós vamos falar um pouco sobre esses talentos. Que talentos são esses? Que talentos são esses? Hoje eu gostaria de falar sobre os dons. Pela leitura feita aqui, nós entendemos os dons de Deus para as nossas vidas. A importância dos membros no corpo de Cristo. Alguns princípios que nós precisamos entender, ou alguns de lembrar. Nós somos membros e pertencemos a um só corpo, do qual Cristo é o cabeça. Então, isso todo mundo precisa ter aí em mente, que você é um membro, tá? E você faz parte do corpo de Cristo. Isso você precisa entender. E para que esse corpo funcione perfeitamente, é muito importante que os membros estejam funcionando perfeitamente bem. Se todos os membros entenderem a sua função no corpo, o corpo vai funcionar perfeitamente. Isso que nós precisamos entender. Às vezes você pode achar que você é menos importante do que os outros. Não. Mas cada um tem a sua importância no reino de Deus. Cada um tem a sua importância no reino de Deus. Amém, igreja? Nós precisamos entender esses princípios. A respeito dos talentos, foi distribuído a cada um segundo a sua necessidade. E aqueles que receberam seus talentos, os dois primeiros, um recebeu 5, outro recebeu 2, eles começaram a movimentar. E aí, então, eles multiplicaram os seus talentos. Eles não ficaram parados. Eles começaram a movimentar e multiplicarem os seus talentos. Quando os membros entendem o seu papel no corpo de Cristo, quando eles entendem o seu papel no corpo de Cristo, eles vão movimentar. Eles vão trabalhar para que o corpo funcione bem. Eles vão entender a sua importância no corpo de Cristo. Tá? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos trabalhar para que o corpo de Cristo funcione perfeitamente. Precisamos entender essas coisas. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a Bíblia comigo. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 3. Todos encontraram? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faze-o com dedicação. O que contribui, com
liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então aqui a gente precisa entender que cada membro com a sua função. Cada membro tem uma função no corpo de Cristo. Cada membro tem a sua importância no corpo de Cristo. E às vezes nós pensamos que nós precisamos de muitos para fazer uma grande obra. Não. Deus deu talento para cada um de vocês segundo a capacidade que vocês têm de administrar. E às vezes nós pensamos, por quê? Porque separamos os ministérios e eles não fluem. E as coisas não acontecem como nós queremos. Se vocês derem uma olhada à volta, olha quantas pessoas nós temos aqui. Quantas pessoas nós temos. E é interessante que era para que a igreja, o corpo, funcionasse tudo certinho, tudo no seu devido lugar. Cada um entendesse o seu dom e começasse a trabalhar nele. Mas por que às vezes nós não entendemos isso? Por que quase sempre, nós não conseguimos colocar em prática aquilo que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu? Será medo? Será desânimo? O que de fato nos impede de exercer o nosso dom? O que de fato nos impede de exercer o nosso talento no reino de Deus? Uma coisa é fato, é muito importante que cada membro comece a trabalhar de acordo com os dons que Deus te deu. Porque quando você não trabalha, você está deixando de encorajar a vida de muitos irmãos. Quando você não entende o seu papel no reino de Deus, você está deixando de encorajar a vida de muitos irmãos. Então entendam isso. Por que alguns irmãos ficam sobrecarregados? Porque ele precisa fazer tudo. Imagina que esse irmão é o pé. Ele vai andar, ele vai respirar, ele vai fazer e vai acontecer, mas ele é só o pé. Cadê o restante do corpo? Onde está o restante do corpo? Não funciona. O restante do corpo não funciona. O corpo é manco. O corpo é manco. Sabe por que o corpo é manco? Porque os membros não entenderam o seu papel no reino. Os membros não entenderam o seu papel no reino. Eles não entenderam por que eles estão aqui. E quando nós não entendemos isso, dificilmente as coisas vão fluir naturalmente. Imagina um irmão que tem o dom de aconselhar. Se ele não aconselha ninguém, para que serve o dom que ele tem? O irmão que tem o dom de orar, mas ele não ora, para que serve o dom que Deus deu para ele? Imagina o irmão que tem o dom de exortar os irmãos, mas ele não exorta ninguém. Ele não exorta ninguém. Para que serve o dom que Deus deu para ele? O irmão que tem habilidade para ir visitar outros irmãos, mas ele não visita ninguém. Para que servem esses dons que Deus deu para ele? Imagina só, se cada irmão entendesse o seu papel. Se cada membro entendesse o seu papel no reino. As coisas fluiriam naturalmente. Naturalmente. Tá? Os ministérios que são colocados iriam funcionar. Porque uma pessoa não dá conta de fazer tudo. Eu gostaria de pegar o exemplo do almoço que nós vamos ter daqui a pouco. Então, foi colocado para cada um trazer alguma coisa. Foi. E todos entenderam e trouxeram alguma coisa para que o almoço acontecesse. Essa comunhão, essa união, o almoço vai acontecer. Enquanto nós estamos aqui, tem pessoas que entenderam o seu papel e estão lá preparando. Na hora que nós terminarmos o culto, nós vamos almoçar. Mas pessoas se empenharam para que isso acontecesse. A partir de você que entendeu e trouxe o alimento para que fosse feito aqui. E outros vão fazer o alimento para que seja consumido por todos nós. Então o reino de Deus funciona dessa forma. Quando você começa a entender o seu papel, você não sobrecarrega os irmãos,
tá? Você encoraja a vida de outros irmãos e as coisas funcionam perfeitamente. Não tem como uma pessoa fazer tudo, mas também não tem como uma pessoa não fazer nada. Não tem como uma pessoa não fazer nada. E às vezes você pode achar assim, eu não tenho talento. Por que você pensa dessa forma? Por que você acha que você não tem dom para fazer alguma coisa? Alguém te falou isso? Alguém colocou isso na sua cabeça? É mentira. Isso é mentira. Isso não é coisa de Deus. Quando alguém disser para você, você não tem dom, a palavra nos ensina outras coisas. A palavra de Deus nos fala de forma diferente. Você tem habilidades, você tem dom, você tem talento, porque você está no corpo de Cristo. E você tem uma função muito importante no reino de Deus. Comece a exercer o seu dom. Comece a fazer a diferença na vida das pessoas. Comece a fazer a diferença no reino. Deus, Ele não precisa de muitos para fazer uma grande obra. E às vezes nós desanimamos porque é um ou dois que vêm para fazer alguma coisa. Mas esses dois acabam desanimando. E ao invés de perseverar, ao invés de continuar, porque é um talento seu. Ah, você quer reunir aqui para orar? Chama mais um, vem orar com você. Eu acredito que no meio aqui, 50 pessoas, 70, você acha que você não vai encontrar um irmão que queira estar aqui orando com você? Ou em outro lugar? Será que você não vai encontrar um irmão que queira ir visitar outros irmãos com você? Nós precisamos querer. Nós precisamos querer. E não limitar o poder de Deus. Porque quando nós colocamos o nosso eu em primeiro lugar, nós limitamos o poder de Deus de fazer e acontecer as coisas no momento que Ele quer. Deus tem o poder para isso. Lembra que nós cantamos que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos? Conforme o poder dele que opera sobre nós. Então Deus, Ele tem poder para fazer grandes obras, usando poucas pessoas. Quantas pessoas Deus usou para tirar o povo do Egito? Pode responder. Quantas? 2 pessoas. Deus usou 2 pessoas para tirar o povo do Egito. Moisés e Arão. Moisés e Arão. E olha o que esses homens fizeram. Olha o trabalho que esses homens fizeram. Historicamente dizendo, e eu posso falar que é uma das histórias mais lindas da Bíblia que eu gosto de ler, que eu gosto de ouvir. Deus tirando o povo do Egito. Eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso. E a gente precisa ver que o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. E nós, às vezes com o nosso desânimo, com o nosso medo, acharmos que nós não temos capacidade, acharmos que nós não temos talento algum, limitamos o poder de Deus na nossa vida. Limitamos o poder de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam no reino de Deus. Deus conta com você para que as coisas continuem. Porque se você não faz, sabe aquele talento que é seu? Ele vai tirar aquele talento que é seu. E sabe para quem que ele vai dar aquele talento que é seu? Para aquele outro que conseguiu multiplicar 5 vezes mais o seu talento. Porque as coisas precisam andar, as coisas precisam acontecer. E a gente fica esperando algo anormal para a gente começar a fazer as coisas. Não. Comece a fazer o básico. Comece a fazer aquilo que é simples. Olhe qual talento que você tem. Olhe qual que Deus te deu. Comece a trabalhar em cima dele. Comece a ser um servo fiel naquele talento que Deus te deu. Comece fazendo isso. Comece fazendo isso. E aí você vai ver como Deus vai multiplicar os talentos na sua vida. Como as coisas vão acontecendo naturalmente no reino de Deus. Primeiro, nós precisamos querer, precisamos entender, de fato,
Por que nós fazemos parte desse corpo? Porque quando nós entendemos isso, nós vamos querer trabalhar mais e mais para o reino de Deus. Às vezes as pessoas querem se comparar com os outros. Às vezes as pessoas começam a olhar para os outros e eu não tenho o mesmo talento que aquela pessoa tem. Eu não falo como aquela pessoa fala. Ou às vezes outros que estão sentados vai ver algum irmão chegando aqui e falando e vai falar, não, eu falo melhor do que ele, mas está aí sentado. Tá? Você precisa fazer. E o talento é só seu. A capacidade é só sua. Uma vez eu estava no meu trabalho e aí parou um caminhão para poder estacionar material para gente. Do outro lado da rua tinha carro. Uma mulher veio num carrão e ela não conseguiu passar entre o caminhão e o carro que estava estacionado. E aí muitos começaram, que isso? Passa até um caminhão. Nossa, não é possível, comprou a carteira, e não sei o que tem, tal. Irmãos, entenda uma coisa. Nem todo mundo tem a mesma capacidade que você tem. Nem todo mundo tem o mesmo talento que você tem de fazer as coisas. Nem todo mundo. A diferença de passar a bandeja aqui, você pode pegar um por um que passa da ceia. Todos vão fazer de uma forma diferente. Mas isso quer dizer que o outro é ruim? O outro é bom demais? Não. Cada um tem a sua essência. Tem coisa que só você tem. O DNA é só seu. Deus colocou somente para você. Entendam isso. Porque Ele quer te usar da forma que você é. Deus quer te usar da forma que você é. Mas para isso, nós precisamos permitir. Para isso, nós precisamos permitir que Deus nos use como nós somos. Claro que Ele vai nos aperfeiçoando a cada dia. Ele vai nos moldando a cada dia. Ele vai tirando o medo que você tem. Ele vai tirando o desânimo que você tem. Deus vai fazendo isso com as nossas vidas. Mas se assim, nós permitirmos que Ele faça. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 24. E aí vocês vão entender por que é importante vocês movimentarem no reino de Deus. Para que vocês não fiquem parados no reino de Deus. Vocês vão entender essa importância. Agora, todos encontraram? Chegando por fim, o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. É interessante essa passagem. Quando eu falo dos talentos, eu falo das responsabilidades que Deus nos deu. Por mais que você ache que você não tem responsabilidade, você ainda tem responsabilidade. Por mais que ainda que você não queira fazer alguma coisa, você, querendo ou não, vai fazer alguma coisa. Quando se liga a importância que você deve ter com a sua salvação, a preocupação que você tem com a sua salvação, eu acredito que você não vai deixar de fazer algo. É natural para os cristãos, mesmo que você não faça algo. Acredito que todos que estão aqui têm família. Acredito que todos têm família. Então, o que eu gostaria de dizer para aqueles que ainda que acham que não têm responsabilidade, você tem responsabilidade.
Eu gostaria de te dizer para que você preocupe com a sua salvação. De que forma? Continue sendo um bom pai. Se você não é, busque ser um bom pai. Procure ser uma boa esposa. Os filhos que não são casados, procure ser bons filhos, honrando seus pais, obedecendo seus pais. Façam isso. Busquem ser um bom servo do Senhor. Busque dar exemplo como cristão. Mude a sua vida diante das pessoas lá fora. Pensem nisso. Mas o conselho que eu te dou, você que não faz nada para o reino de Deus, comece a fazer alguma coisa. Você que não preocupa, comece a preocupar. Comece a movimentar. Não deixe que o seu talento fique escondido. Você pode pensar que você não está escondendo ele, mas é natural. Quando você não expõe o seu talento, ele vai ficando escondido. Ele vai ficando escondido. Comece a preocupar. Preocupe com esses mínimos detalhes de um servo de Deus. Preocupe com esses mínimos detalhes. Buscar ser de fato alguém que honra a Deus com a sua vida. Mesmo que você ache que você não tem aquela obrigação no reino de Deus. Mas honre a Deus com a sua vida, com o seu exemplo de cristão, lá fora, no meio da sua família. Façam isso. Façam isso. Às vezes com os nossos nós temos uma resistência, mas honre a Deus, sendo uma boa esposa, sendo um bom marido, sendo bons filhos, sendo um bom servo onde você trabalha. Dê exemplo de cristão onde você trabalha, nos lugares por onde você passa, para que as pessoas olhem e falem, esse é um cristão verdadeiro. E para aquelas pessoas que trabalham no reino de Deus, para aquelas pessoas que trabalham, que façam muito, continuem fazendo. Não desista, não desanime. Não ache que você está sobrecarregado. Lembra-se que às vezes você tem a capacidade de administrar coisas muito maiores do que aquele que administra só uma, ou daquele que não faz nada. Às vezes Deus pegou o talento daquele que realmente não vai fluir, que realmente não vai fazer, e passou para você administrar. E quando você começa a administrar, quando você começa a entender isso, você vai ver que o desânimo não vai fazer parte da sua vida. Que as chateações de, às vezes, não ver algum irmão não fazendo nada, não vai importar para você. Você simplesmente vai pegar e vai fazer. Você vai fazer acontecer por amor a Deus. Por amor a Deus. E os seus talentos vão sendo aperfeiçoados. Seus talentos vão sendo aperfeiçoados. Cada um tem um talento diferenciado. Pensem nisso. Pensem nisso. Continuando a leitura. Hum, 24. 27. A partir do versículo 27 aí, continuando, né? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. 28 agora. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então eu acredito que não é o que nós queremos. Eu acredito que nós queremos ouvir outra coisa de Deus. É? Por isso que nós fazemos. Só um minutinho que eu vou procurar um.
Agora eu gostaria que vocês pegassem o versículo 20 de Mateus capítulo 25. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Eu acho que é tudo isso. Eu acho que todos gostariam de ouvir isso de Deus. Quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, eu acho que é isso que nós queremos ouvir dele. Servo, bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Acho que é isso que nós estamos buscando. Acho que nós estamos aqui por causa disso. O que nós precisamos fazer de fato? É só alinhar as nossas ideias. O que nós precisamos é só entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós somos um grupo. Aqui nós somos um grupo. E tudo precisa trabalhar em sincronia. Então, se todos nós, de fato, nos unirmos, assim como nós nos unirmos, para que o almoço acontecesse, para as outras coisas também, vai fluir. Quando colocarmos os ministérios em prática, nós vamos ter aqui várias pessoas com o desejo e com a vontade de servir a Deus. Vontade de trabalhar no reino dele. Quando nós começarmos a nos unir realmente, nós vamos entender o nosso propósito no reino de Deus. E para finalizar a mensagem, eu gostaria que os irmãos abrissem em 1 Pedro, capítulo 4. A partir do versículo 10. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, que Deus continue abençoando a todos. Quando você fizer algo para Deus, faça com alegria, faça com prazer e espere receber dele a sua glória. Espere receber dele a sua glória. E se você ainda não faz, por medo, o que seja, comece a fazer. Não preocupe com o que as pessoas vão falar com você. Se você ouviu alguma coisa que te deixou chateado, preocupa não, acontece, faz parte. Hoje vocês podem achar que não, mas aqui tem um cara com medo, cara tímido, todo mundo acha que não é, mas tem um cara tímido, com muito medo, tá? Fica muito tenso. Às vezes era muito preocupado com o que as pessoas iam falar, mas eu tive que vencer essas coisas. Tive que vencer isso, para estar falando para vocês aqui. Não foi fácil. Não é fácil. Mas lembre-se que Deus não pega os capacitados. Ele capacita. Diferente. Pensem nisso. E Ele vai fazer a diferença na sua vida. Amém, igreja? Que Deus continue abençoando a todos.